Meus amigos, 40 episódios assim ininterruptos não é pra qualquer um não, hein? Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área para mais um Teólogo de Quinta, o último Teólogo de Quinta da sétima temporada. Temporada esta que durou longos 40 episódios. E a gente não podia encerrar de outra forma, né? A não ser com a participação da nossa galera, participação dos nossos ouvintes, galera que tá com a gente sempre aqui nas quintas, não só nas quintas, como nas terças também no plataforma. E cara, tô aqui com algumas perguntas, de agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Tanto não, as perguntas que tem aqui não são só do podcast, mas também na minha vida pessoal, né? Então falei abrir lá pra galera. Se vocês têm alguma dúvida sobre o programa, ou sobre mim, ou sobre qualquer coisa relacionado a isso, vamos fazer um programa diferente, um programa de encerramento de temporada. E foi isso que aconteceu. Então vamos começar? Vamos começar aqui pela pergunta da Daniele Silva. A maioria mandou em texto, mas teve gente que mandou em áudio também. Então vamos aqui já pro primeiro. Ela falou assim: admiro muito você, seus pensamentos, seus projetos, enfim, você como um todo. Ai, que fofo. Queria saber até quando você se imagina fazendo podcast. Espero que seja para sempre. Haha. Beijão. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui parecida. Daniele, muito obrigado pela pergunta, obrigado pela sua admiração, obrigado por tudo, beleza? Cara, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Que eu me imagino fazendo isso para sempre, né? Podcast é uma parada que eu me imagino fazendo para sempre enquanto o vídeo tiver. Me imagino produzindo, me imagino gravando, me imagino trocando ideia com pessoas que eu admiro. Então, assim, possa ser que eu canse do formato, possa ser que eu canse por um tempo de gravar, ou sei lá, que eu enjoe de me ouvir, ou meu público pode mudar, enfim, pode acontecer muitas variáveis, né? No meio do caminho a gente não sabe. Mas, sinceramente falando, cara, podcast é uma parada que eu me imagino fazendo pra sempre. É uma parada que eu me imagino com 30, 40, 50 anos ainda gravando, ainda distribuindo para as plataformas e tudo mais. Eu espero que eu consiga fazer pra sempre. Eu espero que eu tenha forças para fazer por muito tempo e que dê tudo certo. Vocês ainda vão me ouvir muito por aí. E a próxima pergunta da Andressa Dias, parecida um pouco com a pergunta da Daniele, né? Sei que essa pergunta é clichê, mas como você se imagina daqui a 10 anos na vida pessoal e com o seu podcast? Cara, daqui a 10 anos, caso seria 2033, né? Cara, eu me imagino na minha vida pessoal, eu me imagino casado. Não é possível que daqui pra lá eu não arrume uma mulher pra casar, né? Eu me imagino casado, me imagino com filho, me imagino tendo minha casa, tendo meu emprego e tendo meu podcast, né? Tendo paz do espírito em primeiro lugar, acima de tudo. É uma vida confortável, não uma vida de luxo, mas uma vida confortável, uma vida que eu consiga passar o mês sem perrengue, que eu consiga ajudar as outras pessoas ao meu redor, ajudar minha família, dar uma condição de vida melhor para as pessoas que eu amo. Me imagino estando bem. Eu não sou um cara de grandes ambições em relação à vida profissional, nem em relação à minha vida financeira, nem nada disso, né? Embora eu tenha algumas metas traçadas de vida, mas eu espero estar bem, cara, acima de tudo, né? Porque às vezes a gente tem que abdicar ou então fazer tantas coisas para poder alcançar uma parada grande que eu acho que eu não sei se vale a pena, sabe? Eu não sei se vale o esforço. Então, e você já me conhece, né? Sabe que eu gosto muito de estar confortável. Então, eu quero estar confortável daqui a 10 anos, tendo minha casa, tendo meu emprego, tendo o meu podcast, tendo
a minha paz com os meus amigos, paz de espírito, e continuar sendo essa pessoa que eu sou, tranquila. Muito obrigado aí também pela mensagem. Agora o próximo é um áudio, né? A minha amiga Ana Karen, que inclusive gravou comigo recentemente. Vamos ouvir o áudio da Ana Karen. Eu quero saber qual foi a tua entrevistado mais importante. Beijo. Cara, mais importante é difícil responder essa pergunta, né? Porque eu já tive muitos convidados importantes, assim, pessoas que eu almejei gravar e eu consegui, né? Podia falar que foi o Vilela, podia falar que foi o Solari, mas eu acho que meu convidado mais importante já passou por aqui 2 vezes, né? Foi o Brian Rizzo, né? Que é um podcaster que me inspirou assim, a fazer o plataforma com convidados, né? Que é o programa dele, eu tava lá. Me inspirou até no formato, né? De ouvir histórias. O meu podcast não é de história, né? O convidado não tá aqui para contar uma história específica, mas o convidado conta a história dele para mim. Então, de certa forma, o meu podcast também é sobre histórias, né? Histórias de vidas. Então, o Brian Rizzo, no episódio 20, né? Que fechou a segunda temporada da plataforma lá em 2018, quando eu comecei. Então, foi muito importante para mim, assim, ter o Brian Rizzo, né? Então, eu poderia falar vários, cara, mas se for para falar um, né, eu acho que foi o Brian Rizzo. Ele retornou de novo no meu podcast recentemente, gravou comigo de novo, então acho que ele foi muito importante pela importância dele, né, na minha vida como produtor de conteúdo. E a próxima pergunta é da minha amiga Letícia. Ela perguntou assim: o que te inspirou a começar o Teólogo de Quinta e qual o teu combustível para continuar? Baita pergunta. Cara, geralmente essas perguntas assim que parecem simples, elas são muito difíceis para eu responder, né? Tipo, o convidado mais importante, enfim. E essa, tipo, que me inspirou, né? Eu já contei essa história algumas vezes, né? Que a minha escola, né, é o rádio, né? Então, sou apaixonado por rádio. Eu amo rádio, né? Eu escuto rádio desde criança, então eu tive a honra de trabalhar durante um ano no programa de rádio, ter meu próprio programa, fui locutor, e isso me deu muito ânimo, isso me deu muito combustível, sabe? Isso me deu muita aptidão, assim, para poder fazer uma parada com rádio. Até que eu descobri o podcast, descobri que era possível fazer podcast em casa, com o meu celular, gravando, né? Que o podcast nada mais é do que um programa de rádio gravado, né? Um programa de rádio em formato MP3. E aí, cara, eu tive a ideia de começar o meu próprio podcast. Eu já tinha tido um podcast antes, né? Com o Phil, o Natanael e a Brenda, né? Que eram amigos meus da época de blog. Lá em 2017 a gente tinha um blog juntos e decidimos fazer um podcast, né? E aí esse projeto não foi pra frente. E aí ficou, né, dentro de mim a vontade ainda de ter um podcast meu. E aí nasceu o Teólogo de Quinta, né? Que esse nome é porque na época eu estudava teologia, eu estudo ainda teologia, né? E eu quis brincar o Teólogo de Quinta porque o programa ia na quinta-feira e quinta de quinta categoria, então ficou esse Teólogo de Quinta. E o meu combustível para continuar são vocês, cara. São cada ouvinte, né, que me escuta, cada convidado que eu trago no meu programa e me ensina algo novo. É saber que eu tô falando para pessoas que se identificam com o que eu falo, que se identificam com a forma que eu penso, e saber que tem gente do outro lado me ouvindo. Isso me dá um puta gás, assim. Embora não sejam muitos, né? Embora não seja tipo milhões de pessoas que me escutam, mas meio que para mim não importa tanto esse número, né? O que importa é que saber que tem pessoas do outro lado ouvindo. Mesmo que seja duas, mesmo que seja três, mesmo que seja um, sabe? Eu sei que eu tô falando para alguém e é importante falar para alguém, né? Então se essa pessoa tá achando importante me ouvir, então eu vou continuar fazendo, né? Então isso também é um grande combustível para mim. Além de eu gostar de fazer o que eu faço, ainda tem um agravante positivo, né? De que tem pessoas para me ouvir. Muito obrigado pela pergunta, viu, Lê?
Próxima pergunta é da Ercília Souza. Não sei se eu poderia revelar o nome dela, mas ela não pediu sigilo, né? Então revelei. Ela falou assim: não que eu esteja interessada, mas qual o seu tipo de mulher? Bem tendenciosa essa pergunta, hein, Ercília? Cara, eu não tenho muitas preferências não, tá? Assim, até porque eu não sou nenhum Brad Pitt, né? Mas, se você... Não sei se a sua pergunta foi tipo físico. Eu prefiro, não é novidade nenhuma pra ninguém, que eu prefiro as mulheres mais cheinhas, né? As mulheres com mais carne, né? Na minha preferência não é tanto aquelas mulheres magrinhas, né? Esses padrão e modelo não me atrai tanto. Gosto das mulheres mais cheinhas. Mas se tratando de acima disso, né? Antes disso, né? De tipo físico, meu tipo de mulher é uma mulher respeitosa, né? Uma mulher firme, uma mulher no bom sentido empoderada, né? No sentido de que sabe o que quer e valoriza, é até redundante falar isso, mas valoriza os seus valores, né? Valoriza a sua ética, valoriza a sua forma de ver o mundo, que está disposta a somar numa relação, a se construir algo com alguém. Então esse é meu tipo de mulher, sabe? Antes de qualquer coisa, antes de padrão físico, antes de qualquer tipo físico, sei lá, o cabelo, ou qualquer outro, antes de qualquer tipo, de qualquer aparência, vem essas qualidades que se a pessoa tiver, eu vou me interessar muito rápido, né? Então facilmente eu irei me apaixonar por essa pessoa. Então, meio que isso. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta é do meu amigo Caio. É um áudio, né? Ele também mandou áudio. Vamos ouvir o áudio do Caio. Fala aí, Jonathan, beleza? Como é que você tá, cara? Último episódio aí da 7ª temporada do seu podcast. Que legal fazer parte aí com a minha pergunta. Bom, eu sou o Caio Hit, para quem não reconheceu minha voz, eu que já vim várias vezes aqui no podcast do Jonathan. Ô, Jonathan, e a minha pergunta é justamente sobre isso, sobre o seu podcast, cara. Como você aguenta fazer tanto conteúdo? Como que você consegue conciliar aí com a sua vida profissional, sua vida pessoal? Dá um toque aí pra gente, como é que você faz isso? Um grande abraço, sucesso pra você sempre, meu amigo. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Caio, você sabe mais do que ninguém quanto é difícil, né? Caio já teve alguns projetos, né? Alguns podcasts, alguns videocasts na vida e ele já teve alguns projetos, inclusive eu conheci o Caio quando ele gravou o primeiro episódio dele, do podcast dele, que se chamava Fresco Pai. Eu mandei mensagem para ele no Facebook ainda, falando que eu gostei, de ouvir, e dali já nasceu a nossa amizade. Então, cara, não é fácil, principalmente agora, nesse novo período do Teólogo de Quinta, que eu não tenho mais um editor, né? Que até então o meu editor era o Phil editava todos os meus podcasts, então meu maior trabalho era gravar, conciliar a agenda com o convidado, gravar e mandar para ele, né? E o Teólogo de Quinta também, e ele fazia toda a mágica da edição. E agora eu tô com um dobro de atividades, né? Eu tenho que, além de tudo isso que eu já fazia, agora eu tenho que editar. E editar demora. E editar é um trabalho árduo. Editar dá preguiça. Por exemplo, eu gravo nesse programa 00:07 de um domingo para segunda. E amanhã, segunda, eu tenho que trabalhar. E à noite eu tenho gravação. A semana toda eu tenho gravação. Das plataformas já de maio. Então, assim, não é fácil, né? E é por isso que o Teólogo de Quinta é dividido por temporadas, né? E a plataforma tem um período de férias também, para eu ter nesse intervalo aí descanso, né? Descanso na minha vida pessoal. E eu consegui entregar programa de qualidade para vocês. Então, mesmo quando o Teólogo de Quinta tá parado, eu tenho ideias de programas, né? Eu anoto ideias de programas, de coisas para gravar, para falar. Então, eu tô sempre em constante trabalho. O Teólogo de Quinta é meu trabalho em tempo integral. Eu não tiro férias dele. E agora mais ainda, né? Porque eu faço todo o trabalho desde o começo até a entrega do trabalho, sou eu que faço, né? Divulgação, sou eu que faço, cara, tudo sou eu. E eu tento conciliar, talvez porque eu não tenho filho, né, Caio? Você tem filho, você tem esposa, você tem trabalho, você tem muita coisa para conciliar, então para você realmente deve ser mais difícil. Eu, como não tenho, né, o máximo que nesses 5 anos de podcast, o máximo que eu tive foi namorada. Mas nada de me atrapalhar nas minhas gravações, nem nada disso.
Então assim, como eu faço para me organizar é colocando na agenda, cara, que eu tenho que fazer. Eu não diminuo a importância disso, né? Eu não encaro o podcast como um entretenimento, eu não encaro o podcast como um hobby, por exemplo. Porque se eu encarasse ele como um hobby, provavelmente eu já tinha parado de fazer, né? Eu encaro o podcast com tanta importância como eu encaro meu trabalho, velho, sem demagogia. Tipo, no meu trabalho eu tenho um horário para entrar, bater ponto e entregar o melhor que eu puder. No teólogo de quinta é a mesma coisa. Tenho um horário para fazer as coisas, eu faço e entrego com o máximo de qualidade que eu puder, né? Porque para mim é também um trabalho, né? Embora eu não ganhe meu dinheiro, não ganhe dinheiro daqui, não pague minhas contas aqui, mas é aqui onde eu coloco meu amor, meu coração, é aqui que eu coloco minha vida. Então, em tudo que eu coloco minha vida eu faço com amor, eu demonstro, eu tento ser o melhor. É por isso que eu consigo entregar tanto conteúdo assim, né? Primeiro porque vocês me ajudam, né? Vocês sempre me dão sugestões de temas, né? Vocês sempre estão comigo aí. Eu agradeço demais e porque eu encaro isso com muita seriedade. Obrigadão aí, Caio, pela pergunta. Próxima pergunta da minha amiga Karina. Ela falou assim: você desistiu da carreira de músico ou ainda pensa em voltar quando tiver oportunidade? Lembro que você cantava tão bem, saudades. Opa, obrigado, Karina. Então, cara, eu acho que música no sentido tipo de violão, voz, pai e tal, eu acho que isso aí eu dei uma parada mesmo. Mas eu tô voltando com um projeto de rap. Esse ano vai sair o mais breve possível. Primeira mão que tô anunciando para vocês. Eu já anunciei, né? As tracks, né? As faixas que vai estar. Mas eu vou lançar aí um projeto de rap que vai ter R&B também. Vai ter uma música lá de R&B românticazinha. É o mais próximo de música que eu tô ultimamente. Eu tô com muita vontade de voltar a lançar música. Tava com muita saudade, então é por isso que vai sair. Mas esse é o mais perto assim de música, né? Fora isso eu não tenho nada não preparado, planejado. Penúltima pergunta do meu amigo Guilherme Alves. Já gravou o podcast aqui comigo também. Ele mandou: para você, o quanto foi importante o podcast nesse formato? Qual a principal lição de vida você aprendeu? E se possível, mencione 2 EPs marcantes para você que são inesquecíveis. Eu acho que ele quis dizer desse formato de temporada, né? Cara, é como eu já respondi, né, em perguntas anteriores, que para mim funciona o diálogo de quinta ser por temporada, porque eu preciso de descanso, né? Eu preciso de um tempo para descansar, para não ter um trabalho a mais, não ter um podcast a mais para cuidar. Então precisa ter esse fôlego, né? Ter 2 programas também me facilita por isso também, porque num é monólogo, um eu falo sozinho, num eu exponho minhas ideias semanalmente, no outro eu trago o convidado expor as ideias dele. Eu acabo que expondo também a minha, só que com o prisma, né, e com o roteiro do convidado. Cara, 2 EP marcante, eu posso falar o do Vilela, né, e o do Solari, né, que eu já falei eu já falei do Brian Hilton, né, então o do Vilela e do Solari, por serem figuras muito importantes na comunicação brasileira, né, o Solari na época de MTV e também com o podcast dele, Legendários e tudo mais, e o Vilela pela inteligência limitada, né, atualmente assim, um dos principais videocasts aí do Brasil, e também por ele ser comediante e tal. Então acho que esses 2 episódios me marcaram muito. Ter no meu currículo episódios com esses caras é muito bom, me deixa muito feliz. Obrigado aí pela pergunta, Gui. E a última pergunta do meu amigo Rafael Peixoto. Ele falou: mano, eu tava pensando na pergunta que eu iria fazer. Quando fizemos o bate-papo, percebi que temos muitas coisas em comum. O Rafael já gravou comigo, né? Então, por isso que ele tá falando isso. Todos nós já passamos por grandes desafios nas nossas vidas pessoais e profissionais. Diante disso, qual foi o maior desafio que você enfrentou e o que mais te motivou para superá-lo? Boa pergunta, Rafael, e uma pergunta, um tema que já foi sensível para mim algumas vezes, e volta e meia ainda é sensível para mim falar dessas coisas, mas eu acho que eu até já falei isso, né, que a pior dor que você já sentiu na minha vida foi quando meu amigo faleceu, né, o Yusan, que era mais do que um amigo, para mim era um irmão. Então foi a pior dor da minha vida assim, que eu já senti.
Eu já arranquei dente, eu já caí, já que fraturei braço, já senti vários tipos de dores assim. Mas nenhuma, já perdi meu avô, perdi minha avó, mas nenhuma dessas dores foi comparada, mano, com quando eu perdi ele. Primeiramente, você não imagina que alguém um ano mais novo que você, né, praticamente a sua idade, assim, pai de uma filhazinha linda de 2 anos, 3 anos na época ela tinha, eu acho, com a esposa, com a família, um cara tão dedicado ao seu trabalho, tão dedicado à sua vida, vá morrer. Você não espera isso. Isso é muito cara, inimaginável. Isso não passa pela sua cabeça, né? E da forma que foi, no momento que foi, né? Foi no período de pandemia também que isso aconteceu, foi um acidente de moto e foi muito trágico. Então, foi muito difícil tudo, a forma que foi, o contexto que foi e por ser a pessoa que foi, né? Então, perdê-lo foi a minha pior dor na minha vida até hoje. Nesses 27 anos de vida que eu tenho, eu não senti dor maior como foi a dele e eu continuei sentindo essa dor por muito tempo. Hoje, essa ferida está cicatrizada, eu olho para por essa cicatriz, ainda dói, não como doeu há 3 anos atrás, obviamente, mas ainda dói e ainda me deixa muitos questionamentos. Como eu fiz para superar? Eu entendi que tudo faz parte do plano de Deus, que ele está no controle de tudo, das coisas boas e das coisas ruins, das coisas que nos cercam, das coisas que devemos ou não devemos fazer. Então isso me deu paz, né? Em meio a tanto caos, em meio a tanto desespero, isso me deu paz. Saber que Deus está no controle, saber que foi da vontade dele que isso acontecesse e que eu tenho que aprender de alguma forma, que eu tenho que pegar isso como aprendizado e não como uma demonstração de castigo ou de algo negativo. Que eu posso pegar isso e aprender com isso, né? Mesmo sendo uma lacuna que ficou em mim, um buraco enorme no meu coração, né? Que a falta dele vai ser sentida para sempre por mim e pelas pessoas que amavam ele, mas que foi necessário, porque eu não sei, nunca vou entender o motivo, nunca vou entender o porquê ele e o porquê da forma que foi. Eu nunca vou entender e eu vou levar para o meu túmulo todos esses questionamentos. Mas a vida continuou e a vida continua. E eu tenho que ser forte. Nós temos que ser forte por essas pessoas que a gente ama, que um dia tiveram que partir primeiro que a gente, né? Então é isso. Não queria encerrar assim, bad vibes, tá? Mas é isso. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Teólogo de Quinta nessa 7ª temporada, tá? A próxima temporada vai ser um pouquinho mais longa, tá? Ela já está planejada a próxima temporada, então vai ser um pouquinho mais longa. Então, assim, 40 episódios. Eu preciso descansar agora do Teólogo de Quinta. O plataforma vai continuar todo gás, tá? Ou seja, o programa de terça-feira com convidado, né? Com um bate-papo, vai continuar aí a todo gás, ele não vai parar. Mas o Teólogo de Quinta ele vai dar uma parada e em breve eu anuncio a volta dele, quando é que ele vai voltar com a 8ª temporada. Então, queria agradecer a todos vocês que mandaram pergunta, todos vocês que ouviram meu podcast durante esse período, que estão ouvindo tanto na terça como na quinta, todo mundo que divulga, todo mundo que compartilha, todo mundo que está comigo aí de alguma forma. Muito, muito, muito obrigado mesmo por tudo e a gente vai voltar mais forte na 8ª temporada, beleza? Então é isso, até a próxima terça-feira com mais uma plataforma e em breve a gente volta com a 8ª temporada do Teólogo de Quinta, beleza? Tamo junto, segue a gente no Instagram, @Teólogo de Quinta, @Jonathan Fernandes Original. Até a próxima, fui!